Oi, povo, a paz do Senhor, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero falar hoje a respeito de pastores que estão no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Vocês estão dando um péssimo exemplo para suas ovelhas. Porque você, pastor, você pegou, divorciou da sua esposa legítima e foi casar com uma outra mulher. Você foi lá, abandonou a sua mulher, a qual você fez aliança ali na mocidade, e foi lá e trocou a sua esposa por outra. E tá na igreja, pastoreando a igreja, cheio de direito, falando glória a Deus, língua estranha. Saiba, você está em adultério. E você, além de estar em pecado, você está desqualificado para exercer o ministério. Porque o apóstolo Paulo diz claramente que o pastor, ele precisa ser exemplo, marido de uma só mulher, uma única esposa. Isso quer dizer o quê? Que o pastor, ele não pode estar no segundo casamento. Ele não pode ter duas esposas ao mesmo tempo, duas alianças ao mesmo tempo. Para um pastor entrar, no meu entendimento bíblico, tá? Para ele entrar num segundo casamento, ele tem que ser viúvo. A primeira esposa, ela tem que ter já falecido. E ele tem que se casar ou com uma irmã viúva ou com uma irmã solteira. Aí sim, aí ele pode continuar pastoreando, ele pode celebrar casamento, ele pode aconselhar casais. Agora me responde uma coisa, pastores que estão no segundo casamento, você que é pastor que abandonou a sua esposa para ficar com outra, né? Que isso virou uma moda dentro das igrejas, uma moda dentro das igrejas evangélicas hoje. Qual é o exemplo que você está dando para suas ovelhas? Qual é o exemplo que você está dando para as pessoas que estão nessa igreja? Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente dentro da igreja com problema no casamento. Aí o que acontece? As pessoas, as ovelhas, vão olhar e vão se espelhar para quem elas estão vendo no altar. Ah, o meu pastor está no segundo casamento. Eu também posso estar. Porque tem gente que tem problema no casamento na igreja. Uma hora ou outra, o casal, a esposa ou o marido vai virar a cabeça e vai querer também fazer a mesma coisa. E a prática do divórcio tem sido tá assim, virou doutrina nas igrejas agora. Ou seja, aquilo que Deus odeia hoje virou doutrina nas igrejas. E aí é pastor no segundo, no terceiro, no quarto casamento. Aí a igreja também vai tomando essa mente, vai ficando com essa mente toda divorcista. Aí quando chega gente crente, cristãos, para combater essa prática, sabe o que vai falar pra gente? Vai falar que nós somos julgadores, vai falar que nós somos fariseus, vai falar que nós somos religiosos. E você no altar aí, pastor, no segundo, terceiro casamento, no adultério, você não tem, meu filho, qualificação para ficar no altar pastoreando igreja. Se você entende que você quer ficar com a sua terceira, segunda, quinta, 10 esposa, se você entende que você tem o direito de casar novamente, né, que a Bíblia te deu esse direito de casar novamente, você tem que ser no mínimo humilde e falar, olha, eu quero continuar com essa segunda mulher, eu quero continuar com esse marido, mas eu vou entregar a igreja para um pastor que esteja no primeiro casamento. Eu não vou pastorear, eu não vou ser líder de igreja, eu não vou ser pastor titular. Eu vou sair dos púlpitos. Mas não. O que acontece? Eles trocam de esposa, casa separa e ficam pastoreando a igreja. Por isso que quando a gente vem aqui expõe a verdade bíblica sobre o divórcio,
bíblica sobre o segundo casamento, muita gente se escandaliza, muita gente se assusta, muita gente que descobre que está no segundo casamento pela Bíblia fica assustada. Nossa, mas eu não sabia que era pecado. Nossa, mas o meu pastor nunca falou, nunca pregou, porque, gente, é preciso dizer a verdade. Nas igrejas evangélicas você não escuta mais pregação contra o divórcio, contra o adultério, contra o segundo casamento. Pouquíssimas igrejas, sem generalizar aqui, que pregam essas verdades. Então, irmãos, nós temos que nos voltar para a palavra, nós temos que voltar a nossa mente, a nossa vida para a palavra de Deus. Nós temos que vigiar. Por quê? Porque as pessoas, elas tomam como exemplo, eu já falei isso aqui no vídeo, e elas vão querer fazer a mesma coisa. E elas vão querer tomar como exemplo e fazer isso. Entendeu? Então, assim, aí quando vem gente combater, quando vem gente pregar biblicamente a respeito disso, as pessoas ficam julgando. Não me julga, porque agora o não julgueis é sinônimo de deixe-me pecar em paz. E não é isso. Divórcio continua sendo pecado, segundo casamento só é permitido em caso da morte de um dos cônjuges. Eu não concordo com isso, Paloma. Ok, se desinscreve do canal e se inscreve em outro canal que apoia você e o seu pecado. Aqui não. Aqui nós vamos pregar a verdade. E pastores, parem de se divorciar. Parem de trocar de esposa. Desça dos púlpitos. Vocês não têm qualificação, pastor que está no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, de pastorear a igreja. Parem de fazer isso porque vocês estão dando um péssimo exemplo para suas ovelhas. E a Bíblia reprova essa prática. E cristãos, crentes, vão ler Bíblia. Não acreditem em tudo que vocês escutam. Tá vendo ali uma pregação, julga pela palavra. Eu gostei muito de um vídeo que o irmão Ailton fez, desmascarando os falsos pastores, né? Que ele tá fazendo essa série de lives aí. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, gente, você tem que pegar a doutrina, você tem que mastigar, você tem que esmiuçar e mastigar muito, para ver se não tem espinho na doutrina. Porque se não vir de Deus, não pode ser aprovado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Entendeu? Eu não concordo. Eu acho que o pastor ele tem que estar no segundo, terceiro, quarto casamento. Tudo bem. Então você se desinscreve do meu canal e vá para um outro canal. Porque esse canal aqui vai ser para pregar a verdade. E pastores não têm qualificação de estar no segundo, terceiro casamento para estar pastoreando a igreja. Não tem. A não ser que ele seja viúvo. Aí sim é uma exceção. Porque aí a primeira mulher morreu, obviamente. Então aquela aliança, ela se finda, né? Ela se finda nos céus. Então aí ele pode se casar agora com uma pessoa viúva ou solteira. Porque imagina só. Como que um pastor, ele pode celebrar um casamento com dois noivos e fazer os votos de até que a morte separe, se ele já está no segundo casamento? Como é que ele pode aconselhar um casal que está em crise no casamento, querendo um divórcio, se ele já divorciou da primeira esposa? Isso é completamente incoerente. Como que ele vai falar para os noivos lá no altar? Porque quando você casa, você faz aquele juramento, tanto no cartório, né, com o juiz de paz, como você faz também na igreja, né, quando as pessoas casam também na igreja. Você faz o voto, eu prometo ser fiel, amar, respeitar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe. É isso aí. Agora um pastor que já está no segundo, terceiro casamento, como que ele vai falar para um casal de jovens, noivos que estão se casando, fazer esse juramento, sendo que ele não cumpriu com o dele? E além de não cumprir com esse voto, ele já está com a segunda mulher, sendo que a primeira está viva. Olha o balaio de gato.
Por isso que o apóstolo Paulo diz que o pastor, o bispo, ele tem que ser marido de uma só esposa, porque ele tem que ser exemplo em tudo, no comportamento, no casamento, em relação à criação de filhos, para que a igreja venha olhar para a família daquele pastor e venha tomar como exemplo para suas vidas. Entendeu? Porque hoje tá uma bagunça. Vocês podem perceber, canais que prega contra o divórcio, que prega contra o adultério, pode ver. Tem pouquíssimas visualizações, pouquíssimos comentários. Geralmente esses canais, eles são criticados. Geralmente essas pessoas, elas são criticadas por falarem a verdade. E nós não podemos nos omitir de falar a verdade. Amém, irmãos? E você que ainda não é inscrito no meu canal, eu peço para você se inscrever, curte, compartilha, comenta e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Irmãos, fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.